Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum. Nosso salmo responsorial da missa, minha alma tem sede de vós. Meus queridos irmãos e irmãs, por causa do pecado e das suas consequências, o serviço de Deus reclama luta, renúncias e vencimento próprio. Na primeira leitura, o profeta manifesta um profundo sofrimento por ser perseguido por anunciar a palavra de Deus, a sua angústia. Oprimido pelo sofrimento, desejaria fugir à vontade de Deus, mas era impossível. Havia nele um fogo interior, indício do amor de Deus, que o conquistara e o arrastara a vencer qualquer inclinação natural de fuga, de medo, e que o impele a prosseguir na sua missão. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. No Evangelho de hoje, nós temos o anúncio da paixão. Logo após a confissão da fé de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, e diante deste anúncio do sofrimento e da cruz, Pedro novamente, na sua impulsividade, vai reagir. Como admitir que o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, proclamado anteriormente por Pedro, haveria de ser perseguido e condenado à morte? Pedro não faz mais do que expressar a mentalidade humana, até da época. Na mentalidade humana, quanto mais importante é o homem, tanto mais êxito ele deve ter na sua vida. Meus queridos irmãos, mas esta não é a lógica de Deus, nem do pensamento de Jesus. Pedro é repreendido, contraste entre a profissão de fé realizada alguns minutos antes e agora esta rejeição. A oposição à paixão e morte de Jesus é obra de Satanás. Retira-te, Satanás, tu não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Tu és pedra de tropeço para mim. Aquele que rejeita a paixão, rejeita o próprio Cristo e rejeita toda a sua missão. E aquele que segue Jesus tem que aceitar não só a cruz, mas também a sua própria cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Queridos irmãos e irmãs, é ilusão seguir Jesus sem carregar a nossa própria cruz. O cristão não carrega a sua cruz à força. Nós não devemos carregar a nossa cruz à força, mas devemos aceitá-la voluntariamente para fazer de nós mesmos um sacrifício vivo e santo, como nos fala São Paulo na segunda leitura. Para isso, é preciso pensar como Deus. Agradeçamos ao Senhor pelas cruzes que Ele nos concede também no nosso dia a dia, que nós não a rejeitemos, mas que abracemos e sigamos Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.